Bom, nós vamos ver, né, as revoluções inglesas, ok? Na aula de hoje, a gente vai poder ver, né, relembrar o que nós já começamos, que são as revoluções inglesas. Nesse slide, aqui a gente já está vendo depois da morte da Rainha Elizabeth, tá bom? Quando a Rainha Elizabeth morreu, ela não tinha nenhum herdeiro próximo, certo? Então, o Jaime I, que era primo dela, lá o rei da Escócia, assumiu o trono, tá bom? A Rainha Elizabeth era da dinastia do... esqueci. Já eu lembro. O Jaime era da dinastia Stuart, então ele iniciou essa dinastia, certo? A Rainha Elizabeth era da dinastia dos Tudors. E aí, a partir desse momento, o Jaime ele vai governar de forma dura, sem o apoio da população e sem o apoio do parlamento. Por quê? Ele iniciou esse momento, né, essa forma dele governar de forma muito absoluta, sem querer a intervenção do parlamento. E ele, para começar logo, ele fechou o parlamento por 7 anos, ou seja, ele queria governar sozinho, só ele mandava, ele não queria que ninguém desse palpite no que ele fosse fazer. E aí ele também fez o quê? Aumentou e criou novos impostos, né? Ou seja, ele queria se beneficiar da população, certo? Outra coisa que aconteceu no reinado dele foi o seguinte: a religião do Estado, né, da Inglaterra, é o anglicanismo, certo? E aí o que o Jaime vai? Ele vai aumentar a perseguição aos puritanos e os católicos, tá? Ele não aceita que as pessoas tenham outra religião e as pessoas que não se convertessem para o anglicanismo, ele mandava confiscar suas terras ou até matar mesmo. Então as pessoas começaram a sair da Inglaterra para a América do Norte, né, em busca de novas terras e em busca de poder ficar viva, porque se você não fosse adepto à religião anglicana, você poderia morrer, né? Isso era um dos feitos do Jaime I. Depois de muitos anos de reinado, o Jaime morre e aí ele deixa uma situação muito crítica na Inglaterra, né? Por todos esses acontecimentos que eu acabei de falar. Com isso, o Carlos I assume o trono, né? E ele vai agir de forma ainda mais absoluta, né? Nesse início é quando começa a Revolução Puritana. O próprio nome já diz, né? Quem estava mais dentro dessa revolução eram as pessoas, os puritanos, né? Quem era puritano. Ele não consulta o parlamento, tá? Ele criou e concedeu empréstimos, então ele vai só piorando a situação na Inglaterra, que já não estava boa, né? O Jaime I deixou muito ruim e o Carlos, ao invés de melhorar, ele está piorando a situação. E aí o parlamento ele faz uma petição de direitos. O que é a petição de direitos? A petição de direitos é o seguinte, na página 9 do livro, tá? Tá falando sobre isso. A petição de direitos era que o parlamento tentava conter o poder do Carlos I, no caso do rei, né? Ele queria o quê? Ele não poderia fixar novos impostos, né? Ele não poderia determinar prisões arbitrárias ou convocar o exército sem autorização do parlamento. Então, essa era uma forma de conter ele, né? De tentar segurar um pouco ele. Mas ele não gostou disso, ele não aceitou e ele fechou o parlamento em 1629, né? Então, ele continuou governando de forma arbitrária, tomou decisões econômicas muito inconvenientes para o momento, né? E impôs, né, o anglicanismo à população. Então, mais uma vez, ele vem com essa ideia de que quem você não é anglicano, se você não gosta, ou se você não se converter ao anglicanismo, né, você pode chegar a morrer, ou você vai ser confiscado suas terras, você vai ficar sem onde morar. Então, ele ia de forma muito grosseira para que as pessoas pudessem aceitar essa religião, tá bom? Depois, com tudo isso, né, vocês estão vendo que a situação não está legal. Ele não está deixando a população feliz. E aí é quando acontece a guerra civil, ou seja, uma guerra dentro do próprio país, né, do próprio território, tá bom? De um lado, estava quem?
os cavaleiros, que era apoiador do rei, e do outro tinha os cabeças redondas. Os cabeças redondas são chamados assim por conta do corte do cabelo, tá? Que era esse formato redondo. E esses cabeças redondas, eles apoiavam o parlamento e a população, né? Então, teve essa guerra, né, entre eles para poder conter o rei. O Carlos tentou invadir o parlamento, né, para poder ninguém se organizar contra ele, mas não deu muito certo, tá bom? E aí, nesse momento, os cabeças redondas, eles são liderados pelo Oliver Cromwell, tá? O Oliver, ele é um membro da pequena burguesia, né, da nobreza puritana, e com o apoio dele, né, e com a sua liderança, eles ganharam, eles venceram os cavaleiros do rei, tá bom? Então, nesse momento, eles se organizaram e conseguiram conter o avanço do Carlos I, certo? Nesse sentido, quando o Carlos perde, ele vai ter que sair, né? Porque ele não vai ficar na Inglaterra depois de ter perdido a sua guerra. E aí é quando começa a República de Cromwell. Por quê? O Carlos, ele foge, tá bom? Ele fugiu para a Escócia, né? As pessoas que estavam batalhando no exército do Oliver, eles não eram pagos, eles tinham uma participação democrática, ou seja, eles iam porque queriam vencer o Carlos I. Eles iam guerrear porque eles não gostavam mais da situação, eles iam guerrear porque eles queriam salvar, né? Se salvar e salvar a Inglaterra das mãos do Carlos I. E eles ficaram conhecidos como costelas de ferro ou Ironside, tá? Porque eles não tinham tanto aparamento e eles eram fortes, eles eram resistentes, então por isso que eles ficaram conhecidos assim, tá bom? O rei fugiu para a Escócia, chegando lá ele foi pego, né, pelos escoceses e foi devolvido ao Oliver. Quando chegou na Inglaterra, ele foi decapitado em 1649, né, para que todo mundo visse essa situação em que ele nunca mais, alguém, né, tentasse ousar fazer aquilo contra a Inglaterra, tá bom? E aí, quando começou a República do Cromwell, né, ele teve o apoio da maioria do parlamento e do exército, como a gente pode ver. Se as pessoas estavam indo guerrear sem ser pagas, somente por vontade, né, por desejo, até porque o Oliver, ele tinha um poder sobre essas pessoas, certo? Então, começou a República, tá bom? Com o apoio do parlamento e do exército. Ele enfrentou rebeliões também, não foi nada fácil, tá bom? Mas aí vem os legados do Oliver, que vocês devem anotar e não esquecer jamais. Ele legalizou a sociedade privada, o campo passou a produzir para o mercado, teve o ato de navegação e ele também perseguiu católicos, só que agora os anglicanos. Por quê? O Oliver, ele era puritano. Então, olha aí a diferença. O que é legalizar a sociedade privada? Por o exemplo que eu já dei, dos cercamentos, né? Você tem um terreno e ele vai legalizar, ele vai dizer que aquilo dali é seu, que ninguém pode tomar, vai deixar tudo anotadinho, tudo certo, né? O campo passa a produzir para o mercado. Antes, as pessoas produziam somente para a sua família, tá? Para aquele local, não precisava importar, não precisava vender. Mas agora não, o campo vai produzir mais e mais, né? Para poder mandar para o mercado e ter uma economia ainda mais forte, tá bom? E aí, quando essa economia vai aumentando, foi institucionado o ato de navegação. O que é o ato de navegação? Lá na página 11, está dizendo que o ato de navegação é o quê? Foi decretado, né, para que fosse determinado que somente navios ingleses podiam entrar ou sair dos portos britânicos, bem como fazer comércio marítimo das mercadorias da Inglaterra. Ou seja, ninguém poderia comercializar, comprar ou vender se não fosse com a Inglaterra. Por quê? Porque fazendo isso, a gente vai aumentar a economia, o poder da Inglaterra. Se eu tenho esse lápis, certo? A Inglaterra produz esse lápis. Só
que o Alessio não compra o lápis da Inglaterra. O Alessio vai comprar o lápis lá da Holanda. Ou seja, o Alessio está deixando de comprar o produto do país dele para enriquecer outro país. E era isso que o Oliver não queria mais. Então, o ato de navegação foi o quê? Foi, a partir desse momento, você só podia comercializar, vender e comprar com navios britânicos, tá bom? Que era o quê? Para aumentar a sua economia. E a perseguição aos católicos e anglicanos, né? Ele também, como ele continuou. A diferença é que aqui não é mais os puritanos, e sim o anglicano. Por quê? Porque ele era um puritano, ok? Então ele queria a conversão dessas outras pessoas para a sua religião, ok, gente? Então, nesse momento a gente vai ver até aqui, tá bom?